Há um tempo que passou, há um tempo que virá, há um tempo que se chama hoje, e esse é o mais precioso que existe. Hoje estamos juntos. Hoje olhamos nos olhos uns dos outros, podemos dar risadas, compartilhar histórias, abraçar, amar, perdoar e criar memórias que vão atravessar gerações. Toda família carrega marcas, conquistas, decepções, tristezas, alegrias, saudade. A nossa saudade tem nome e existe um lugar especial para ela nos nossos corações. Hoje celebramos vida, celebramos aquilo que temos de mais precioso. E o nosso desejo é dividir com cada um de vocês as nossas lembranças, evidenciar como a minha avó marcou as nossas histórias ao longo de gerações. Ouvimos filhos, netos, bisnetos, noras, ouvimos boas histórias. Abra o seu coração e sejam todos muito bem-vindos à nossa Caixa das Memórias. Eu lembro da nossa infância ela fazendo fubá suado, que eu não como hoje. A gente comia muito, eu fazia muito fubá suado, que era o doce, né, quando a gente tinha construção do açúcar, que eu gostava mais, e o salgado, mas dessa aí eu lembro bem, fubá suado. A infância que eu tenho mais marcante, aos dias de domingo, a gente sair para ir na fazenda, quando a gente mudou para cá, a fazenda hoje é o Belo Vale, né? A gente ia comprar leite para fazer o mingau de fubá e comprava queijo. Aí como era muito pouco, a gente comprava uns 5 litros de leite por semana toda, né? E fazia o mingau com 1 litro de leite e uns 5 litros de água. Uma das maiores lembranças que eu tenho é essa. Quando sua avó, eu acho que ela dando banho na gente na bacia, penteando os cabelos. A gente andava muito penteadinha, ela fazia as roupas eram muito bem feitinhas. A gente parecia umas bonequinhas, né? Ela me levou numa clínica lá na Avenida Brasil. Ela já estava desconfiando? Já. Aí ela te levou na clínica e falou que você estava grávida. Guerreira. Guerreira? Por quê? Porque criar 12 filhos, mais praticamente 10 netos, dentro de casa, e só meu pai trabalhando, uma mulher assim honrosa, a gente fica muito satisfeito, porque minha mãe conseguia fazer com que o salário do meu pai rendesse e criasse todos nós. Nós passamos dificuldade, mas fome meu pai nunca deixou a gente passar. E minha mãe foi guerreira, porque sempre estava ao lado do meu pai. Eu nunca presenciei minha mãe brigando com meu pai. Nunca vi, nós nunca sentimos eles discutindo, eu nunca vi minha mãe e meu pai discutindo. Por mais dificuldades que a gente tinha dentro de casa. Então a gente viveu a nossa infância, a gente saía para lá, porque nós éramos muitos irmãos, então nem todo mundo convidava a gente para poder ir às festas, porque se fosse, era muita gente, e quando convidava um ou dois. Aí minha mãe normalmente não deixava a gente ir. A única festa que a gente ia era as festas da casa da minha avó. Você sabe uma pessoa que vem com balaio de banana de Nanuque pra cá? A situação dele, sem nada. Minha mãe foi muito boa. Ajudou ele a ler e escrever. Isso aí a gente não tira. Trabalhou muito. Eu lembro quando a gente era criança, aí tinha tipo como se fosse um quintal, né? Que tinha piscininha, meu avô fazendo o famoso macarrão, um frango e minha avó um biscoitinho dela de polvilho de todo dia. Todo mundo junto mesmo, aquela bagunça normal. Meu tio Adriano, quando ele ficava rasgando os lençol da minha avó pra fingir que era fantasma, e a avó xingava ele até. Eu tenho a memória de quando eu brincava de pegador, de mamãe da rua. Era um momento assim muito bom, era a vizinhança inteira, meus irmãos, os colegas, os primos que moravam próximos. A gente não tinha brinquedos não, mas a gente criava situações e brincava até
até umas 9h30, 10 horas, que era o horário que muita gente colocava ele para dormir. Não podia passar das 10 de jeito nenhum. E ela gritava, cada um ia para sua casa. Então a gente buscava muita lenha no mato, a mamãe cozinhava muito no fogão a lenha. Nós também, principalmente eu, que sou mais velha. Então, assim, era muito precário. A gente comeu muito mingau de couro. Muito, mas muito mesmo. Tinha uma pessoa que passava perto da minha casa, chamava Canuta. Ela vendia bucho de boi. Então, minha mãe comprava muito, comia muito bucho de boi, muito coração de boi. Tinha um peixeiro que a mamãe comprava fiado também. A gente comia o peixinho, mas não era assim sempre, não. Não era assim, de vez em quando. A mãe trabalhava muito, no Dimitri ela levantava de madrugada. Eu lembro que eu ia com ela lá no Curtume de Santa Helena, é lá perto da estação São Gabriel, hoje, Curtume de Santa Helena. Ainda tem um pedacinho lá, pra poder buscar a barrigada pra mamãe limpar, pra fazer chouriço, pra papai levar pro quartel. Mamãe fazia bolinho de feijão pra levar. Mamãe fazia pé de moleque pra levar, pra papai vender no quartel. E vendia tudo pros colegas. Mas pagava daquele jeito, né? Ele não recebia, os colegas também não. Quando o colega recebia, que acertava. Eu tenho minha mãe e meu pai, mas a dona Efigênia, seu Otávio, né? Me acolheu aqui, né? Com a família, com todo mundo. Então eu tenho, assim, eu não tenho nem palavras para falar da dona Efigênia. Eu amo ela demais. Me ajudou muito, né? Quando eu tive o Pedro, que eu não tinha experiência bosta nenhuma. Nem dava banho, até afoguei o Pedro. E ela descia todo dia para dar banho no Pedro. Eu acho que ela fala que o último neto que ela, né? Não sei, né? Que ela deu banho foi o Pedro. Porque Paulo e seu Otávio falavam assim, não, tem que descer, porque a Paula não sabe. E tinha que mandar comida para mim, porque eu nunca gostei de cozinha, não sabe, né? Mas aí falar da dona Efigênia é maravilhoso. Amo demais. É uma mãe para mim, né? Então eu falei, eu tenho minha mãe, mas eu tenho ela também como uma segunda mãe. Eu acho que a garra, né, como o Totó fala, a vontade de estar sempre junto, né, essa juventude dela, com 91 anos, jovem, né, gosta de sair, gosta de passear. A gente não precisa falar, às vezes ela faz charminho, fala que não quer ir, mas a gente sabe que ela quer. Então, assim, isso para mim é sensacional. Ter 91 anos parecendo que tem 50. Que o Gabriel tirar muita foto da Alicia com ele, sabe? Filmava. E eu morrendo de medo de deixar a Alicia cair e o Gabriel lá filmando. E isso é um privilégio, porque ela não conheceu nem minha avó, nem meu avô, né? Nem eu conheci meu avô. Mas a minha avó, até a minha fase adulta, ela ainda estava viva. E depois que morreu, e a Alicia não conheceu, nem pro lado da minha mãe, nem pro lado do meu pai. E conheceu do Gabriel, né? Ainda bem, isso é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. A gente saía muito. Eu sempre acompanhei muito ela para todos os lugares. Pra bar, os cafés, a União que tinha, o bombeiro. Sempre andei muito com ela para cima e para baixo. Inclusive participou de vários momentos de cirurgias minhas, entre outras coisas. Falar o que eu mais admiro, o que eu mais acho assim da minha avó. Acho que minha avó é uma mulher muito resiliente. E toda vez que eu olho para minha avó, eu vejo que a minha avó ela é uma mulher também de muita força. Meu sonho era ter uns 10 meninos. Quis Deus que eu não tivesse os 10 meninos. E aí sempre uma pergunta que eu falo, vó, como que a senhora deu conta de ter várias gestações e de conseguir, né, dar conta? Então, assim, pensar na minha avó e não pensar em uma pessoa resiliente não combina. Aí, antigamente, quando ela fazia os biscoitos. Todo mundo fala dos biscoitos, né? Qual biscoito que a minha avó fazia pra você? De polvilho? Você gostava? Biscoito de polvilho e o bolinho de chuva. Uma coisa que me marcou, que marca até hoje, foi quando eu falei com a minha avó que eu queria comer pezinho de galinha, que eu estava aguada, e ela comprou 20 quilos de pezinho de galinha. E aí ela fez uma panela, que ela tem uma panela enorme de 20 litros de pressão, e ela fez e não deixou ninguém comer, falou que só ia comer a panela de pezinho. Minha maior alegria é ter minha avó até hoje com 91 anos firme e forte, porque ela se tornou uma das mulheres mais fortes. Todo mundo falava que ele era o pilar da família, mas eu sempre achei minha avó. Porque todos os problemas, minha avó que sempre que resolvia, minha avó que sempre colocava, tipo, o peito na frente. Essa música que eu escondi debaixo do sofá. Sério? Para não ir pra escola com meu pai. Aí meu pai acho que tinha saído na hora. Eu não gostava muito de ir pra escola, sair.
Aí pra não ir, eu escondi debaixo do sofá, aí foi aquela confusão do bairro inteiro procurando. Aí na minha cabeça, quando me acharam, até então, antes dessa história, tava multidão lá na garagem da minha avó. Minha avó procurando, aí beleza. Na minha cabeça, eu tenho uma vaga memória que eu tinha mexido o pé, tipo, arredado. Minha avó não vê, minha avó tava perto do sofá onde é que eu tava. Aí falaram que eu peidei, aí falaram me achar. Aí foi aquela alvoroço todo. Minha avó também, quando a gente era pequeno aqui, pegava nós, levava nós na praça. A gente tocava bola, ficava lá na praça lá. E minha avó já, aqui no terreiro, aqui mesmo, aqui embaixo, aqui, já pegou até negócio pra bater em nós brincando. Minha avó é uma pessoa foda. Casa de vó é onde tem uma comida muito boa, né? A melhor, não tem jeito. Mas de memória eu não tenho muitas, porque eu não lembro muita coisa quando eu era pequeno. Mas as melhores lembranças que eu tenho era eu e os meninos pulando, brincando. Uma bem marcante que eu tenho é eu e os meninos jogando bola aqui mesmo no quintal e minha avó falando: "A samambaia, ó minhas plantas". Aí vinha meu avô: deixa os meninos brincar, deixa eles. Mas a melhor assim que eu tenho, acho que é essa. Tem outros também, né? Quebrou a estante da sua avó, você lembra? Quebrei a estante da minha avó, quebrei uma coisa, um negócio de vidro que ela tinha com a bola, tava todo mundo aqui na minha avó. Era eu, Rodriguinho e Yolanda. A tia xingava nós todos os dias. Nossa, Deus. Da minha infância, eu lembro que, tipo assim, quando eu chegava da escola, né, aí minha avó ia e pegava meu cabelo e penteava meu cabelo no outro dia. E aí, tipo assim, quando eu chegava da escola, ela ia fazer isso, aí eu já adiantava e depois eu ia pra casa. Mas aí, tipo assim, ela fazia muitas trancinhas no meu cabelo e, tipo assim, durava muitos dias, entendeu? Aí tinha vez que eu pegava piolho na escola, ela ia, ela tirava as trancinhas, lavava meu cabelo, tirava os piolhos e fazia de novo. Eu acho que de infância, aqui na casa da minha avó, no geral, eu lembro muito de almoço, escola e primo, porque a gente, por mais que a gente tem pouca diferença de idade, né? Então, assim, todo mundo estudava à tarde, então todo mundo vinha pra cá enquanto os pais estavam trabalhando. Eu lembro da gente almoçando e depois indo pra escola. Aí teve uma época que uns estudavam de manhã e outros à tarde, mas no final todo mundo almoçava junto, aí os que já tinham chegado, os que ainda iam. E da minha avó, tipo, eu lembro, assim, especificamente dela me dando banho. Tipo, você depois de muito tempo, depois de, tipo, uns 8 anos de idade ainda, eu pedia e ela sempre dava, eu acho que isso. Aqui na pracinha da Juventude, mais ao lado direito, tinha uma loja muito tempo atrás, acho que isso tem uns 10 anos. Tinha uma pequena loja de açaí. E naquela época, querendo ou não, era mais em conta. Era tipo, um copo de 500, 700 era 5, 50, 6 reais. Só que, muitas das vezes, ia eu, Luiz, e o Zoé e Abraão, muitas das vezes a gente só tinha tipo 2,50 ou 3 reais. Aí a gente ia naquele jeitinho de neto, né? Ô vô e vó aqui, nossa, tá muito calor, não quero tomar um açaí, só que tá faltando 5 reais. Faltando 2,50. Aí, ao invés de, por exemplo, meu avô, minha avó dar só 2,50, 3 reais, eles iam, toma 10, compra pra vocês tudo. Toma 15. Aí era a maior felicidade. E era uma coisa que era, tipo assim, muito pouco. Hoje em dia, a hora que quiser, todo mundo aqui sai, compra açaí. Mas naquela época era o básico e que a gente achava, tipo assim, o máximo, entendeu? Marcante, eu vejo, quando falo desse momento que a gente estaria guardando, deixando uma mensagem para minha avó, né, Efigênia, me veio as memórias de quando ela ia na escola com meu avô, sabe, que já não faz mais, não está aqui presente. Eu lembro de um pedaço de queijo, uma garrafa de café que eles fizeram questão de levar na hora do recreio, sabe, que a gente não gostava de merendar, mas me veio essa lembrança. Quanto que um pai e uma mãe está disposto a se esforçar para fazer a alegria de uma criança, né, que eu acho que era 4ª série, então isso me marca. E tem um outro momento também que eu estava me lembrando, agora que não vem à mente, dos cadernos que a minha avó fazia questão, ela e minha avó sair para comprar e embalar, encapar com todo carinho, com todo amor. Isso para mim não há valor nenhum que pague no mundo. Essas pequenas ações que para ela, às vezes, não fez
mais do que obrigação, para mim teve muito valor. Eu veia cada carinho, cada gesto, sabe? E olha que ela não tinha obrigação, que nem mãe ela era apenas a minha avó. Mas aquilo ali para mim marcou de tão profundo, que eu sou muito grata a tudo que ela fez na minha vida. Eu uma vez falei com ela, vó, a família é o que é hoje, porque Deus uniu o meu avô a uma grande mulher. Porque minha avó não conseguiria nada disso sem minha avó do lado. Então ela foi uma grande mulher, ela é uma grande mulher. Erros todo mundo temos, falhas, mas o amor que ela dá a cada um é raridade. Quem somos nós para chegar a um pequeno pedaço de amor, dimensão que ela dá? Mãe, você é uma mulher vitoriosa, amo você. Você foi uma mulher muito trabalhadeira, uma mulher de conquista. Tudo que você tem, você mereceu a hoje mais. Você merece muito mais. Você lutou muito para chegar onde a senhora está. Desejo muita paz, saúde, tranquilidade, sabedoria e gastar muito. Não queremos guardar, queremos transbordar. É hora de sorrir, cantar, se alegrar. Os anestinos estão reunidos. Tem cor, tem sorriso, tem som, tem tom, ritmo. Vamos celebrar. Álvaro, aumenta o som, que a nossa homenagem conta com a participação de todos vocês. A festa é o pretexto, é comunhão, é estar com amigos e irmãos. Cante, dance, celebre. Vó, feliz aniversário!